Fala galera X, tudo bem? Eu sou o professor Paulo de História, mais uma vez aqui no Projeto X, o projeto que multiplica suas chances de aprovação aqui no X do Enem. Hoje nós vamos resolver algumas questões de história com aqueles temas que mais o Enem tem cobrado. Primeiramente eu vou falar de escravidão, mais precisamente no processo de abolição da escravidão no Brasil. Eu peguei uma questão aqui, que caiu um pouco tempo aí no Enem, mas uma questão bem importante, né, desse tema da escravidão. Primeiro eu vou resolver a questão com vocês, para vocês verem como é fácil a questão, depois eu vou um pouquinho além explicar, né, um pouquinho sobre esse processo de escravidão, da escravidão no Brasil. Olha só, a questão vai te dar essa linha, né, essa linha do tempo, muita atenção quando o Enem te dá um gráfico, uma imagem, uma charge, que muitas vezes você vai resolver a questão só analisando essa imagem, essa charge, esse gráfico, sem conhecimento, né, só pela essa imagem. Olha só, você vai matar essa questão só por essa linha do tempo. Vamos lá. Letra A, o que diz? A pergunta, considerando a linha do tempo acima e o processo de abolição da escravatura no Brasil, assinale a opção correta. Tem essa linha do tempo. Vamos partir para a letra A. A letra A diz o seguinte, o processo abolicionista foi rápido. Opa, você já parou, nem precisa ler o resto. O processo abolicionista foi rápido, aí você vai lembrar que o Brasil foi o último país independente da América a abolir a escravidão, né? Antes foi Cuba, o Brasil foi o último. Ou seja, foi rápido a abolição da escravidão no Brasil? Claro que não perde tempo, passa para B. O primeiro passo para a abolição da escravatura foi a proibição do uso dos serviços das crianças nascidas em cativeiro. Essa uso da proibição das crianças nascidas em cativeiro, ele está falando da lei do quê? Do ventre livre. Ele está dizendo aqui que foi o primeiro passo. Olha o que ele está te dando na linha cronológica. O primeiro passo foi qual? Lei Eusébio de Queiroz. Não foi a lei do ventre livre. Então, letra B está furada. A letra C, o que ela diz? Antes que a compra de escravos no exterior fosse proibida, decidiu-se pela libertação dos cativos mais velhos. Cativos mais velhos, ele está falando da lei dos sexagenários. Lei dos sexagenários também, pode aparecer na sua prova, também é conhecida como Saraiva Cotegipe, né? Às vezes pode confundir. Assim como a lei do ventre livre, também é conhecida como Lei Visconde do Rio Branco, né? Então, claro que não, né? Antes da compra dos escravos no exterior, decidiu-se pela libertação. Não, a libertação foi aqui, em 1885, essa lei. Aí, olha a letra D. Assinada pela princesa Isabel, a Lei Áurea concluiu o processo abolicionista, tornando ilegal a escravidão no Brasil. Essa parece correta, né? Mas vamos para a letra E. Ao abolir o tráfico negreiro, a Lei Eusébio de Queiroz, até aí está tranquilo, a Lei Eusébio de Queiroz ela vai por fim ao tráfico negreiro, bloqueou a formulação de novas leis, ou seja, teve a Lei Eusébio de Queiroz e não teve mais lei nenhuma, ela bloqueou o restante. Pela essa linha aqui você vê, olha as outras leis. Então, a letra E é impossível. A correta é a letra D, correto? Viu como é que é fácil a questão? Só pela análise dessa linha do tempo simples você conseguia matar. Agora vamos falar um pouquinho mais dessa escravidão. Entre os séculos mais ou menos 16 e 19, cerca de 11 milhões a 15 milhões de escravos vão entrar no Brasil. Eles vão ser capturados lá nas planícies africanas, eles vão ser colocados, vão ser presos numa espécie de galpão, vão esperar, né, o famoso tal navio negreiro, também conhecido como tumbeiro, que vai carregar esses escravos, esses negros africanos, para onde? Para a América. E lá vão começar a distribuir esses escravos, no porto de Salvador, de Recife, do Rio de Janeiro, né? Só que eu vou dar um salto, né? Só para a gente não perder muito tempo, é importante a gente lembrar desse período chamado período pré-colonial, a substituição do trabalho indígena, no primeiro momento, o indígena que vai ser escravizado, lembra lá do pau-brasil, os cambos, o negro vai substituir esse trabalho indígena, né? Depois o negro vai nos engenhos de açúcar, cultivo de cacau, na mineração, tudo isso vai utilizar a mão de obra negro-africano, né? Ah, Paulo, uma questão importante, por que vai substituir a mão de obra indígena para a mão de obra negro, o africano? Isso já foi uma questão também que já caiu no vestibular. Por quê? Aí tem alguns livros ainda antigos que dizem, substituiu porque o índio era preguiçoso, né? Como se o negro africano, né, adorasse ser escravizado. É claro que não. O motivo principal dessa substituição da mão de obra indígena para a mão de obra do negro africano era o quê? Os lucros do tráfico negreiro. Aí tinha a questão da igreja, também que é importante, né? A igreja foi contra, né, a escravização do indígena, né? A igreja que tinha o objetivo de catequizar esse indígena, né? Só que vou pular esse pedacinho, né, da parte colonial e vou partir lá para 1822 já, né? O objetivo da questão sobre o processo de abolição, eu vou partir já para a independência.
1822, independência do Brasil. O Brasil agora é independente, que bonito. Só que o Brasil precisava do reconhecimento externo, né? Qual vai ser o primeiro país que vai reconhecer o Brasil como independente? Em 1824, os Estados Unidos. Aí você vai lembrar daquela doutrina Monroe, lá em 1823, América para os americanos. Os Estados Unidos vão reconhecer essa independência do Brasil por volta de 1824. Em 1825 vai ser a vez de Portugal. Portugal vai reconhecer essa independência do Brasil. Claro que mediante o pagamento de uma indenização. O Brasil vai pagar, né, Portugal uma quantia aí, cerca de 2 milhões mais ou menos, né, em dinheiro para Portugal. É claro que o Brasil vai pegar esse dinheiro com quem? Com a Inglaterra. Ou seja, o Brasil já deve desde que é Brasil. A dívida do Brasil já começa já com a independência, o Brasil já está devendo, né? Bom, enfim, 1827, aí que está o grande problema. Quem vai reconhecer a independência do Brasil? A Inglaterra. Paulo, mas a Inglaterra só vai reconhecer em 1827? Porque a Inglaterra não queria que o Brasil fosse independente? É claro. Só que, lembra bem, quando você pensa em Inglaterra, por volta do século XIX, início do século XX, você sempre tem que pensar na Inglaterra com olhos econômicos. A Inglaterra está sempre querendo tirar vantagens econômicas. A Inglaterra chega para o Brasil e fala assim, eu vou reconhecer a sua independência. Só que em troca eu vou querer a renovação daqueles tratados lá de 1810, né, a ratificação desses tratados de 1810, tratados esses que vão dar grandes vantagens econômicas para a Inglaterra. E mais, aí que está o principal. Até 1830 o Brasil vai ter que se comprometer a pôr fim ao tráfico negreiro. É claro, a Inglaterra é boazinha, humanitária, está pensando na questão do negro. Claro que não, né? A Inglaterra está pensando o quê? Economia sempre. O negro não recebe salário, ele pode comprar? Ele pode consumir? É claro que não. Você vai pensar na Revolução Industrial, né? O negro, minimamente, ele precisa de uma calça, de uma blusa, ou seja, ele precisa comprar panos, tecidos da Inglaterra. Ou seja, não é vantagem nenhuma para a Inglaterra, né, um país onde tem escravos que não pode consumir. Ao Brasil, beleza, até 1830 eu vou pôr fim nisso. Em 1831, o Brasil lança uma lei chamada Lei Feijó. Essa Lei Feijó colocava fim ao tráfico negreiro, né, e considerava liberto todos os cativos que vinham da África. Essa lei ficou conhecida como Lei para Inglês Ver. Até hoje a gente tem essa expressão, aquela lei que não pega, que não funciona, Lei para Inglês Ver. Foi essa de 1831. Por volta de entre 1836 e 1840, cerca de 200 mil escravos vão entrar no Brasil. Olha que absurdo. Quando lança essa lei, o número de escravos aumentou mais ainda. A galera é louca, vai acabar, vai proibir o tráfico negreiro, ou seja, começou mais ainda o tráfico, aumentar, né, o número de africanos desembarcando na América. Até que, em 1800, pressões inglesas, sempre pressões inglesas, tanto é que em 1845 vai ser lançado o Bill Aberd, né, que considerava o tráfico negreiro como pirataria, ou seja, a Marinha Britânica tinha autorização para interceptar os navios negreiros que estavam cruzando o Oceano Atlântico, né, tinha autorização para interceptar, né, prender esse navio, esse foi o Bill Aberd de 1845, até que chegamos aqui. 1850, aí sim, fim do tráfico negreiro. Leia Eusébio de Queiroz. Galera, em 1850 também, a gente está no segundo reinado, só para lembrar, a gente tem uma lei muito importante também, chamada Lei de Terras. Foi em 1850 também, porque foi à toa, foi uma coincidência. É claro que não. Quando você proíbe o fim do tráfico negreiro, ou seja, você precisa de mão de obra, só que não tem mais escravos. Você vai começar a estimular a entrada de quem? Dos imigrantes, né? Só que você começa a estimular a entrada desses imigrantes, e no Brasil, né, antigamente, antes de 1850, a terra era o quê? Pela posse. Agora não. Para você ter terra, você tem que comprar. Imagina, um monte de negros, né, o fim da escravidão, libertos, vinda de imigrantes, e terra sem a vontade, quem chega ocupa? Não. Você tem a lei de terras, só pode ter terra quem comprar. O imigrante que vem, pelo aquele sistema de parceria, tem dinheiro para comprar terra? Claro que não. O escravo, ele vai ter dinheiro para comprar terra? É claro que não. As terras vão ficar concentradas nas mãos dos grandes senhores, né? Beleza. Em 1871, continuando nesse processo de evolução, a gente tem a lei do ventre livre, né? Conhecida também como Visconde do Rio Branco, né? A lei de liberdade para os filhos de escravos nascidos a partir dessa data. Só que essa lei, né, o filho até os 8 anos de idade, ele ficaria sob posse do senhor, né? Quando ele completasse 8 anos de idade, né,
ele tinha uma opção, ou o Estado pagava indenização e libertava, ou ele usufruía da mão de obra desse filho, né, dessa escrava, até os 21 anos. Ou seja, é claro que o senhor ficava com esse menininho até os 21 anos, né, utilizando, explorando a sua mão de obra. Lei de sexagenário. Essa lei foi a maior piada, né? Liberdade para os escravos maiores de 60 anos. Um escravo, se chegasse aos 30 anos, já estava no lucro, né? Dificilmente um escravo, com a vida sofrida que tinha, conseguia chegar aos 60 anos de idade, né? Então essa lei foi, na verdade, uma grande piada. Até que, em 1888, a gente tem a Lei Áurea, né, Princesa Isabel, que vai abolir a escravidão. Galera, só que na próxima questão, eu vou falar até um pouco mais com vocês sobre isso. Tá, aboliu a escravidão, agora o negro está livre, lindo. E aí? Como fica esse negro agora na sociedade? A gente lembra que durante a Primeira República, né, nós vamos ter uma chamada política do branqueamento. Né? É claro que o grande latifundiário, o senhor de terras, ele vai preferir empregar o imigrante italiano lourinho de olho azul do que o negro nas suas fazendas. Beleza? E o negro onde fica nisso tudo? O negro que sofreu durante séculos. Onde fica o negro inserido? Até hoje, né, o Estado se sente, vamos dizer assim, em dívida com esse negro que sofreu durante séculos e séculos. Essa lei aqui, essa questão, galera, Lei 10.639, é importante porque está completando 10 anos dessa lei. Pode ser um tema importante para o vestibular, um tema de redação. Essa lei foi sancionada pelo presidente Lula em 2003. Né? Essa lei, ela altera a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, que diz que agora no currículo é obrigatório o ensino na temática da história e da cultura afro-brasileira. O que é isso? Não sei se vocês já perceberam, ao longo do ano, vocês estão estudando, né? Vocês perceberam que o nosso currículo, falando da área de história, é super mais voltado para a Europa, é um currículo eurocêntrico. Já perceberam? É só vocês estudam mais o quê? Vocês estudam mais Espanha ou o continente da África? Vocês estudam mais sobre a Alemanha ou sobre a África? É um currículo extremamente eurocêntrico, né? Um currículo que vai priorizar a história da Europa, sendo que a África e também a Ásia é deixada um pouquinho de lado. Essa lei vem para alterar, né, esse currículo. É claro que, apesar dessa lei já ser antiga, já tem 10 anos, até hoje nós temos grandes problemas. Professores que não estão preparados, não têm conhecimento, né, para ensinar esse estudo, história da África e das culturas afro-brasileiras. A gente encontra barreiras religiosas. Quando você vai falar de África, é impossível você não falar das crenças, da religião. Só que quando o professor chega e começa a falar das crenças, das religiões lá da África, você já encontra uma certa resistência, né? Os diretores da escola, a falta de preparação dos professores, alguns alunos que não entendem, né, e vão bloquear esse ensino. Ou seja, essa lei ainda encontra sérias dificuldades. O objetivo da lei não é acabou, a gente não vai mais estudar a história da Europa. Não, é ampliar o foco, é ampliar o nosso currículo, é valorizar a história do negro, é valorizar a história da cultura africana, que é muito rica. E a nossa cultura brasileira ela sofre influência direta dessas culturas africanas, né? Só que tem muitos professores que falam assim, eu estou ensinando escravidão, eu estou obedecendo a lei. Só que a lei não diz isso. Não é você ensinar escravidão que você está seguindo a lei. É você ensinar a cultura desse povo, que é muito riquíssima. É você ensinar os hábitos, as crenças, né? A valorização do negro, importantíssimo, né? Principalmente no nosso país. Então, vamos lá resolver essa questão. Para falar a Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, inclui no currículo dos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, a obrigatoriedade do ensino sobre história e cultura afro-brasileira. Esse ensino, né, segundo o parecer do MEC, vai ficar prioritariamente a cargo dos professores de história, educação artística e literatura. Isso não significa que as outras áreas vão ser anuladas. As outras áreas também devem participar, né, desse ensino da cultura afro-brasileira. E África dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas sociais, econômica e política pertinentes à história do Brasil, além de instituir no calendário escolar o dia 20 de novembro como data comemorativa do Dia da Consciência Negra, né?
Às vezes, muitas escolas só vão pensar na questão do negro no dia 20 de novembro. Só que ele não diz isso. Não é para você pensar na história do negro só no mês de novembro. É durante todo o ano escolar você fazer trabalhos, inserir a sua escola nesse processo, inserir nessa lei. E para isso você precisa da participação do todo o corpo docente. Não só do professor de história, de literatura, de educação artística. Aí a pergunta, a referida lei representa um avanço não só para a educação nacional, mas também para a sociedade brasileira. Por quê? Aí letra A. Legitima o ensino das ciências humanas nas escolas, ou seja, antes dessa lei, o ensino das ciências humanas não era legitimado? Não, né? Aí letra B, divulga o conhecimento para a população afro-brasileira, né? O objetivo, né, você não divulga esse conhecimento, né, ele já está no nosso currículo, só que ele não é aplicado devidamente. Aí a letra C, reforça a concepção etnocêntrica sobre a África e sua cultura. Só lembrando, como eu falei anteriormente, o objetivo não é você mudar completamente o foco. Não é você sair da história da Europa e partir e ficar concentrado na história da África. É você ampliar o foco, não você mudar. Aí a letra D. Garante aos afrodescendentes a igualdade no acesso à educação. Ou seja, antes dessa lei, o afrodescendente não tinha igualdade no acesso à educação, só a partir dessa lei que ele vai ter acesso à igualdade, né? Não parece muito boa, né? A letra E. Impulsiona o reconhecimento da pluralidade étnico-racial do país. Pluralidade, como eu falei com vocês. O objetivo não é acabar com o foco da Europa, é ampliar o foco. A Europa é importante estudar? É. A África é importante estudar? É. A Ásia também. Ou seja, a pluralidade cultural do nosso país. A questão mais correta é a letra E. Então, galera, muita atenção nessa lei, nessa questão, né? Como esse negro anti-escravo africano se inseriu pós-abolição. Como foi esse processo? É a partir daí que nós vamos ter diversas discussões, né, sobre o negro na economia, a participação do negro na história brasileira, tudo a partir dessa lei importante aí que está completando 10 anos.